Dá o show de bolas cortes, se inscreve lá no canal, porque ela vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. Aproveitando, falando sobre imprensa, esse tipo de coisa, a gente viu algumas situações no futebol, por exemplo, no Barcelona, quando aconteceu do presidente pagar empresas para difamarem jogadores, esse tipo de coisa. Eu não sei do Santos, mas você chegou a ver já clube pagando a imprensa para ou amenizar algum escândalo que aconteceu no clube, ou falar bem em alguma situação? Não, receber dinheiro não. Uhum. Receber dinheiro não. O que eu vejo muitas vezes é um conluio dos dirigentes com as torcidas organizadas. Por exemplo, se o cara não quer mais o técnico, aí ele manda a torcida vaiar o técnico. Isso acontece. Sim. Ou ele quer continuar com aquele técnico, se ele tem o controle da torcida, ele manda a torcida falar bem, gritar o nome do técnico. Agora, pagar não. O que acontece hoje, que eu tenho visto muito, infelizmente, eu não vou citar nomes, mas eu acho que vocês vão entender. Existe a imprensa oficialista. O que é a imprensa oficialista? Aquela que dá as notícias que o clube quer. Entendeu? Então, por exemplo, o Santos perde de 5-0, sai lá no dia seguinte. Jogadores do Santos agora só comem alimentos orgânicos. Pô, não tem nada a ver uma coisa com outra. O torcedor quer saber que perdeu de 5-0. Sim. Mas para o clube tem que dizer. Então isso existe. No Santos, agora isso está acontecendo muito. Existe a imprensa oficialista. E qual é? Não que eles se vendem por dinheiro, não é isso. Mas qual é a vantagem que o cara tem? Ele tem acesso a algumas informações. Então, por exemplo, o cara dá determinadas informações que interessam para o clube. Em troca, quando o clube vai contratar um técnico, ele fica sabendo antes dos outros. Vai contratar um jogador, ele fica sabendo. Entendeu? Isso me incomoda bastante. A imprensa oficialista. Não é só no Santos, não. Tem vários clubes, tem no Corinthians, tem no Flamengo. No Flamengo é impressionante também. O Carille não tinha nem esfriado o banco e já tinha saído já nas redes sociais, né? O nome do Bustos, por exemplo, do Bacacete. Então, isso aí é o... Agora, não é por dinheiro. Sim. Eu não tenho notícia nunca que o cara chega, eu vou te dar 10. Porque isso é uma coisa que eu acho que, se existe, é muito, muito raro. Eu acredito no trabalho da imprensa, Sim. Eu sou um jornalista de formação. Mas por privilégio, a grande maioria dos jornalistas brasileiros são honestos, são sérios, Sim. Querem apurar a verdade, homens e mulheres, seja qual for o ramo, né, se for jornalismo político, policial, investigativo. Eu acredito em 99% dos jornalistas. Eu sou um jornalista por convicção, estudei para isso, sempre quis ser jornalista, à exceção desse período que eu queria trabalhar no futebol. Chegou uma hora que encheu o saco, eu queria fazer outra coisa, acabou não dando certo. Eu voltei para o jornalismo e não me arrependo. Eu gosto muito dessa categoria profissional do jornalista. Os veículos brasileiros são sérios, são honestos, são empenhados em informar o povo direito. Agora, pode ter um ou outro ali que escapa, como em todas as categorias. Pô, tem padre que você vai ver que o cara é bandido. Eu sou católico, praticante, eu sou católico. Você liga a televisão, você ouve falar cada coisa de padre, você fala, se o padre faz isso, imagina os outros, né? Sim. Imagina... Então não tem nenhuma categoria profissional que está imune à picaretagem. Jornalista tem também. Mas eu acredito em 99%. O que eu condeno hoje, que eu escrevo sempre no Twitter, já falei no rádio, é essa imprensa oficialista, que ela dá informações para desviar foco, sabe? Ah, não, hoje vamos falar disso aqui. Outro dia tinha lá, Edu Dracena, o maior pau, o Santos tinha perdido também, não sei de quem, saiu no dia seguinte, Edu Dracena vistoria o gramado do CT da base. Porra, ninguém quer saber isso aí. Eu vou usar como exemplo justamente o jogo do São Paulo. Porque quando perdeu de 3-0, a gente não... vocês não lêem essas notícias? Sim, que eu tô falando? Exatamente. A gente não viu nada. As notícias oficiais que enviam de um clube
ficaram vazias, todas as redes sociais. Não teve nada, foi uma semana sem nada. Mas olha só, mas a notícia oficial que vem do clube, normal, o assessor de imprensa trabalha pro clube. Sim. A minha crítica é o cara que trabalha num veículo Sim. e dá notícias oficiais. Isso não pode acontecer, mas acontece. Da mesma maneira, porque eles também dão pelas redes sociais, normalmente por Instagram e Twitter. E ficou em completo silêncio. Não? E assim, eles não deram nem, tipo, como que nem você falou, né, da alimentação mudou, agora vai ser tudo vegetariano. Não, eles não deram nada, ficou em silêncio completo. E a torcida se afasta, porque começa a criar uma parede, porque você não sabe se a informação ela tá vindo correta porque tem que vir, ou se a informação tá deixando de vir porque eles preferem não dar, sabe? Pra passar um pano mesmo. Então, é que nem eu falei, assim, em relação ao Santos, eu só estive do lado de cá. Então, tudo que acontece lá sempre fica muito nebuloso, sabe? E eu acho que as coisas que aconteceram do Santos, justamente de uns tempos pra cá, a gente tá começando a ver um pouco mais. Acho que a própria torcida ela tá sendo mais participativa justamente nas redes sociais. Só que ainda assim, algumas coisas que acontecem a gente acha tão amador, sabe? Alguns erros que só clube realmente que não tem uma base mesmo, uma estrutura acontece, assim, sabe? E, poxa, é o Santos. É o Santos, sabe? Não podia acontecer isso em momento nenhum. Não podia. Até puxando essa questão, tipo, porra, é o Santos. Você que é um cara da imprensa, muitos anos de carreira. Eu queria. Agora você colocando quase como um telespectador. Vamos pensar que o Santos hoje, querendo ou não, dos 4 grandes de São Paulo, é o clube que tem menos preferência hoje e espaço sempre foi, né? na Sempre audiência. Foi. Desde o tempo, mesmo no tempo do Pelé era assim, né? O Santos, querendo em números, é o que tem menos torcida. Mas assim, o Santos é tricampeão da Libertadores, é bicampeão do mundo e não tem um campeonato, um torneio que o Santos dispute que tenha o rival que ele tenha preferência para estar na TV ou ter um espaço de uma matéria maior. Não tem, o Santos hoje ele não tem essa preferência. Como que você, profissional da área e se diz assumido, vê isso? É triste, porque inclusive eu, na época que não tinha assim esses canais de YouTube, não tinha esse tipo de comunicação, eu fiz um programa numa rádio aqui em São Paulo durante 4 anos para falar do Santos, porque se eu não falasse, ninguém falava. Na Globo, o Silvio Ruiz já estava parando, já não tinha mais notícia quase na rádio. Na Transamérica, que eu trabalhava, também tinha muito pouco. Na Jovem Pan, na Bandeirantes, Record, enfim, cada vez menos. Na Band entrou o Paulo Roberto, né? Se eu não me engano, da Band, que entrou lá no Jogo Aberto e tal, que era santista. O Milton Neves também falava um pouco mas assim, o dia a dia não tinha notícia. Treinou, o cara que apareceu, ficou vai jogar, quem vai jogar, quem tá machucado, não tinha. Sim. Ou repercutiu o jogo, né? Por exemplo, o Santos jogou no domingo, chegou na segunda-feira e ninguém fala mais nada. Sim. Então inclusive a gente tinha 2 repórteres lá na Vila Belmiro. Eu fazia o programa daqui e abria o programa na Rádio Trianon, ali na Paulista, na Paulista, no prédio da Gazeta, e chamava, era o Passarinho, meu amigo que mora lá em Santos até hoje, e o Ricardo Martins, que trabalha comigo na Transamérica. Eram os 2, eles ficavam lá o dia inteiro só pegando notícia do Santos. Então só que a gente nunca teve nenhuma ajuda, nenhum empresário, a gente procurava empresários santistas, nunca. Era tudo... o Pérez, na época, que foi presidente, ele ajudava a arrumar lá um ou outro patrocínio, eu ajudava a arrumar um outro, mas a gente sempre pagava para trabalhar. E chegou depois de 4 anos, eu não podia mais. Eu falava, eu não vou tirar dinheiro da comida na minha casa para fazer programa que fala do Santos. Aí nós paramos, né? Mas sempre foi assim. Talvez pelo fato da cidade, né? Não é, né? O Santos não é daqui de São Paulo. Talvez pelo fato de, principalmente aqui em São Paulo tem uma predominância numérica assim, do torcedor do Corinthians, né? Então, assim, realmente o Santos tem... O Santos, para ter mídia, ele tem que estar sempre em final de campeonato. Ou o Santos tem mídia... Ou tomar uma goleada. O Santos tem mídia quando ele tinha o Pelé, quando ele tinha o Neymar, quando ele tinha o Diego, o Robinho, quando ele tinha ele estava na mídia. Agora, quando ele está num processo normal, os 4 clubes mais ou menos no meio da tabela, e o Santos está... Infelizmente, é uma coisa que não é de agora. Isso sempre foi assim. Talvez pelo fato do Santos ter sido o time que começou a ganhar títulos mais tarde, né? O primeiro título do Santos
Paulista foi em 1935, quando o Corinthians já tinha um monte de título, o Palmeiras já tinha um monte de título, o São Paulo já tinha um título, e depois o Santos só foi ganhar em 55, quer dizer, 20 anos depois. Nesse período, o São Paulo ganhou vários títulos, o Palmeiras... Então o Santos veio depois, né? Assim, ele começou a ganhar, a aparecer depois, e não é da cidade. Então tem uma série de coisas. Eu não atribuo a número de torcedores, não, porque... essa questão do número de torcedores eu vejo da seguinte forma: eu acho que você tem que ter torcedores capazes de lotar um estádio. Por exemplo, se o Santos chegar na final da Libertadores, ele vai lotar o estádio, igual o Corinthians, igual o Flamengo, ele vai lotar aquele estádio lá. Torcedores ativos, né? Entendeu? Então eu acho que a questão não é que o Santos não tem menos torcedores. Isso sempre acontece. Nenhum time, não existe todos os times terem muita torcida. Se um tem muito, significa que o outro vai ter menos. Sim. Agora, não vê. Isso sempre aconteceu. O Santos sempre teve menos mídia e, às vezes, quando trabalha mal a sua comunicação, tem menos ainda. Eu até acho que agora a comunicação do Santos não está ruim, não. O problema é o time mesmo. O Santos tem hoje um problema de time. Ele tem que ter um time melhor, senão o que vai acontecer a gente já sabe. Inclusive, o Três Canteio é o único podcast do Brasil, meus amigos, que tem um Santista sentado na bancada. E com a camisa mesmo. e tudo. Com a camisa e tudo. Com tatuagem. Exatamente. Eu tenho uma tatuagem. Não precisa mostrar a tatuagem, por favor. Não, Nos poupe disso. Se você souber qual que é a tatuagem... Não, eu prefiro não. Nos poupe disso. Te manda o vídeo. Não.